Chegamos em mais um destino de viagem. Dessa vez estamos em Campos do Jordão, a mais conhecida como Suíça brasileira. Na nossa viagem a gente vai aproveitar para conhecer vários destinos, vários passeios, restaurantes, onde ficar, onde comer, vai ter dica de tudo. Mas o melhor é que vai ter dica para todos os bolsos. A nossa intenção é conhecer lugares para quem tá podendo gastar muito, para quem tá com bala na agulha e também para quem tá querendo economizar um pouquinho. A gente vai procurar lugares acessíveis onde comer e a gente vai dar todas as dicas aqui. E olha, tudo isso sem usar aplicativo de desconto. Só pesquisando mesmo e procurando as melhores opções aqui e mais acessíveis. Então continua com a gente que tá só começando. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Nós fizemos o trajeto para Campos do Jordão de carro pela BR-116. Partindo do Rio, passamos por 3 praças de pedágio. As 2 primeiras, Seropédica e Itatiaia, custaram R$ 14,10. A terceira e última, em Pindamonhangaba, custou R$ 16,40. Para quem quiser ir de avião, o aeroporto comercial ativo mais próximo é o aeroporto de São José dos Campos. Porém, suas rotas são bem limitadas e pode ser difícil encontrar passagens para lá. A outra opção mais próxima é o Aeroporto Internacional de Guarulhos. Dessa vez estamos hospedados aqui no Hotel Refúgio Alpina, que tem as diárias com um precinho muito bom, que giram aí em torno de R$ 208, R$ 204 reais. O nosso quarto é aquela segunda janela ali, se eu não me engano. Ele fica no Capivari, em frente ao Bosque do Silêncio. Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto. Bora conhecer com a gente nosso quarto aqui, Campos do Jordão, para os próximos dias? Começa aqui pelo banheiro, né? Banheiro simples, normal. E já deixaram aqui essa decoração pra gente. Bem romântica, né? Tão no clima. Chocolate, espumante. Muito legal, muito bonito. Aqui esse quarto é legal, que ele tem uma decoração bem rústica, né? O hotel como um todo tem um estilo assim bem amadeirado. E é um quarto que comporta bem um casal. Não é muito grande, mas para um casal, principalmente pra gente que quer ficar aqui em Campos do Jordão. Mas agora a gente queria uma hospedagem pra gente bater perna, a gente quer sair. Então acho que bem legal. Aí aqui tem um armário também que a gente consegue colocar alguns itens ali, um frigobar. E aqui nossas malinhas da bagagem que estão sempre com a gente. Inclusive, vocês têm desconto usando o nosso cupom quando vocês finalizarem a compra lá no site. É só colocar achadinhos que vocês já ganham desconto. A gente adora as malas da bagagem, que elas duram bastante. Só coloca antes de finalizar a compra, senão não vai dar desconto não. É. Aí vindo pra cá tem a TV. Deixaram também espumante, ó. Vamos ficar no grau hoje, né, amor? Deixaram... Vamos com café, né? Vamos ficar doidão de café. E vindo pra cá, temos vista, ó. Janela 1, com vista bem legal. Ah. Vista daqui é bem maneiro, né, amor? É, muito, muito bonito mesmo. Caramba, olha essas árvores, eu adoro essas árvores. Araucária, né? Que legal. Bota aqui pra mim. Ó, legal desse quarto também, que eles colocaram ali um aquecedor. Campos do Jordão faz aquele friozinho, então legal pra gente dar uma aquecida. Hoje a gente chegou e já tá caindo uma garoinha, tá um tempo bem chuvoso, então aqui serão nossos dias em Campos do Jordão. Vamos aproveitar bastante dessa hospedagem e os passeios também. Vai ser aqui que a gente vai aproveitar pra descansar, né? Como é bem confortável. Tô com pena de desfazer a decoração. E um ponto bem legal dessa hospedagem que a gente tá aqui em Campos do Jordão é que eles oferecem um chá da tarde de cortesia das 16 até as 17 horas. São algumas opções, poucas opções, mas bem legal, porque eu não vi isso em praticamente nenhum hotel que nós fomos que não seja pensão completa, né, amor? Sim, então, verdade. Bem legal verdade. de ficar aqui hospedada. Já sabe que durante a tarde tem um chazinho.
E o legal que a gente acabou de descobrir andando aqui pelo hotel é que ele tem vários ambientes. Tem uma salinha de jogos, então você consegue ficar bem disperso e aproveitar bastante o hotel e não ficar só no quarto. Tem várias outras áreas de lazer por aqui. E é isso, ó, galera. O que a gente faz quando vai viajar? A gente faz aquele roteiro de 1000 anos e um dia. A gente botou um monte de coisa pra fazer hoje, mas o que aconteceu? Chegamos aqui, está chovendo. Realidade pra vocês. A maioria dos passeios aqui são parques, são passeios abertos. Então a gente tá indo lá dar um pulo no Parque Capivari e ver o que dá pra fazer. Ou vamos ver o que a gente vai conseguir fazer no dia de hoje com chuva. Já vem aí, ó, uma dica do que fazer em Campo Jordão com chuva. Vamos ver o que sai, né, amor? Vamos ver? Ó, não, um alerta também. Quando a gente tava chegando na cidade, tava caindo uma chuva bem considerada, né, amor? Tava bem forte, né? Tinha até pontos alagados. É, isso que eu ia falar pro Gabriel até mencionar pra galera que tá vindo. A gente não conhecia aqui a região. A gente nem imaginava que tinha pontos aqui que podiam alagar, né? É, não fazia ideia. Não tava nada ainda tão absurdo, não. Mas já tinha alguns carros já parando. Então... Tinha a pista que a gente tava, não tava absurdo, mas tinha do outro lado tava. O pessoal parou e tal. Então fica aí já um ponto de alerta. Quem estiver vindo pra cidade, estiver dando chuva muito intensa, você já dá uma olhada aí, como é que tá. Mas é isso, bora lá. Bora ver o que tem pra fazer aqui com chuva. Na verdade, toda hora chove e para um pouquinho. Tinha dado uma parada e a gente estava se preparando pra sair e agora voltou. Vamos ver. E acabamos de chegar na nossa primeira atração aqui. Estamos no Parque Capivari, que é bem famoso aqui por Campos do Jordão. É um atrativo que você não precisa pagar pra entrar, mas você paga o estacionamento, se você tiver de carro. Agora, se você tiver a pé, não paga nada da entrada. Mas aqui também tem alguns atrativos bem interessantes, bem legais. Tipo, o famoso teleférico. O trenó, não, amor? É trenó? É, um trenózinho, um trenzinho, né? É um trenzinho com o trenó do Papai Noel. Não, o trenó que eu tô falando mesmo que você desce. Ah, tá, o trenó, tem o trenó, sim. Tá, então aqui tem alguns atrativos, como o teleférico, o trenó. E esses atrativos também são uma parte. Então, a gente tá indo lá agora pra bilheteria e descobrir mais informações sobre os valores para contar pra vocês. Teleférico custou R$ 69,90 por pessoa. Você pode ir tanto no aberto quanto no fechado. Mas para ir no aberto você tem que guardar sua mochilinha ou sua bolsa no guarda-volumes, custa R$10. Tô observando também que quando ele para aqui pra pessoa embarcar, ele é bem devagar mesmo, então parece ser bem tranquilo. A gente optou por ir no da cabine, que hoje em dia tá bem chuvoso. Então pra não pegar uma garoa forte lá em cima, a gente vai subir na cabine mesmo e a gente tá com alguns equipamentos aí na mochila, aí é mais seguro. Embarcamos, tamo aqui ó, só a gente no teleférico. Enquanto ele tá aqui na plataforma é bem tranquilo, né amor? É, bem devagar. Eu quero ir do teu lado, hein? Oi? Quero ir do teu lado. Também. Não posso mudar de lugar de novo, hein? Eita, que agora... Ai, tá pegando velocidade agora. É um bondinho, pô. Mas dá um medinho, vai. Não tô de boa. Depois tá? que ele vai pegando a velocidade. Olha, tá passando outro ali. Ah não, agora tá tranquilo. Eu confesso que eu tô de boa até agora. Tá de boa, amor? Tô de boa. Tô tranquilo. Já mergulhei várias cachoeiras. Tem até aviso de animal peçonhento, vou ficar com medo disso. Nossa, a vista daqui de cima tá muito linda. É bonita? É. Eita, top mesmo. Caramba, que legal. É, legal mesmo. Eu acho que é um passeio. Quem tá por aqui vale a pena, vai. É, a gente tava até falando no carro que aqui tem bem o estilo de uma arquitetura bem suíça mesmo, né? Quase tudo tem formato de chalé. É. E enquanto a gente vai subindo aqui, ó, vão passando vários. Eles não param, não, é direto. Passo aberto, passo fechado. Quando e eu passo no negócio aqui, ele dá uma tremidinha. É. Mas fora isso, é de boa. Tá exclusivo pra gente hoje aí, amor. Hoje tá vazio, né? Sexta. Caramba, ó.
É porque a gente tá no verão, né? A gente tá na baixa temporada, Sim. aqui em Campos do Jordão. Muito top. E a vista sobe alto, ó. Aqui. Tá bem alto mesmo, ó. Aí lá em cima a gente tem que desembarcar e ele não para, então tem que ficar ligado. É. Tá de boa? Agora eu tô, porque eu achei que a gente ia chegar aqui e já ia parar, mas agora a gente tá esperando ele abrir pra gente poder descer. Ela foi num bondinho cheio de gás, aí chega aqui no teleférico do Campos do Jordão. diferente. Que isso aqui é muito mais tranquilo. Cadê? Vai abrir Devagarinho. pra gente descer? Vai abrir pra gente descer. Eu tô achando que eu tô presa aqui nesse teleférico. Aham. Não, mas vai abrir. É isso aí, de vocês à direita, só passar ali atrás, por gentileza. Obrigado. E assim que você chega aqui em cima, quando você desembarca do teleférico, você já vê várias opções de lanchonete, de quiosque para você fazer a refeição. Tem muita variedade mesmo, então é um ambiente para você ficar aqui em cima apreciando a vista e também dá para ficar mais tempo, porque tem opções para você se alimentar aí. Se você não quiser pagar os R$30 de estacionamento, dá pra subir de carro até aqui e deixar ele aqui numa das vagas permitidas, né? O teleférico aqui de Campos do Jordão foi o primeiro teleférico do Brasil. E ele tem mais ou menos 160 metros de extensão e sobe até o topo do Morro do Elefante, que fica a 1.800 metros de altitude. Leva 10 minutos só, de lá da base até aqui. E no final é essa recompensa que você tem, essa vista, ó. Lindíssima vista. Hoje a gente tá num dia bem nublado, mas imagina isso aqui num dia ensolarado. Deve ficar ainda mais incrível. A gente consegue ver boa parte da cidade. E aqui é bem curioso que a gente consegue ver toda aquela arquitetura bem suíça que a gente vê lá embaixo. Aqui em cima a gente tem dimensão de como é que a cidade é bem nesse estilo. E é isso, galera. Infelizmente, decidimos não ir no trenó, porque não pode gravar. Acabamos de ficar sabendo aqui, você não pode gravar com nada. Nem com a GoPro, nem com o celular. E a galera que grava, ignorando as regras. De acordo com os funcionários do local, não tô acusando ninguém. Então, é isso, né? Vamos de teleférico. Não, é porque a gente, além de ter a experiência, a gente queria compartilhar com vocês a experiência. Então, pra gente é bem legal, né? Poder gravar pra poder mostrar pra vocês. Então, como a gente não vai poder mostrar? E também é um investimento. O trenó, qual é o valor do trenó? Você lembra? Vou deixar aqui embaixo. Os passeios aqui tem um investimento, né? De valor. Então, como a gente não ia poder também compartilhar com vocês ali em tempo real, a gente decidiu não fazer. E hoje o dia também tá bem chuvoso. A vista do trenó a gente consegue ter do teleférico também. Então, decidimos não fazer. E o ticket pro teleférico só dá direito a uma subida e uma descida. Então, fica aí um ponto de atenção. Se você subir e depois quiser voltar, você vai ter que comprar um novo ingresso. Minha opinião pessoal, esse parque aqui não valeu muito a pena. Essa vista aqui do Morro do Elefante, você consegue ter acesso sem pagar nada. Você pode vir deixar o carro ali na rua de trás, a gente vai deixar o endereço aqui certinho, mas a gente já mostrou a entrada para vocês aqui no vídeo. E aí você consegue acessar esse mirante. O teleférico é bem rapidinho. Se você quiser ter experiência de andar de teleférico, é legal, um teleférico moderno, bonito. Então é legal. Mas fora isso, o parque em si, para mim, é um parque muito pega turista. Para mim não sei, não chamou minha atenção. E agora bora de descida. Ó, agora vai ser a hora que ele pega um pouquinho de velocidade, meu Deus, dá um friozinho na barriga. E eu tô de costa. Mas depois tranquiliza. Eita, que a gente tá alto, hein? Tá alto. Alto a dessa, que nervoso. Desce devagarinho, vai. É, pra quem Não tá tem medo de rápido, altura, não. desse aqui fechado é de boa. Bem tranquilo, não treme. E, de novo, a descida só pra gente. Olha, a cidade já tá começando a acender as luzinhas lá embaixo, então, vista panorâmica. Muito maneiro. Muito maneiro, assim, pra experiência. A gente já pagou, tá legal, né? Tamo curtindo. Mas se a gente faria de novo, acho que não, né, amor? Uma vez só tá bom pra esse passeio.
Achei legal. Esse parque aqui, acho que não... Eu acho que você, quando você tá viajando, tem alguns passeios que são legais pra você conhecer a cidade mesmo e dar aquele check ali na lista, viver a sua experiência, né? Porque experiência é algo individual, você tem que ir lá ver, viver e dizer depois se vale a pena. Então, acho que vale pra você ter experiência uma vez, mas de novo acho que não precisa não. Ó, o negócio que eu acabei de sentir agora, que eu não senti na subida, deu uma pressãozinha no meu ouvido, deu uma tampada aqui. Tipo de avião, quando você sobe serra. Não sei se todo mundo vai sentir isso. Tu sentiu, amor? Não, tô de Foi boa. agora deu uma pressãozinha, na hora da descida. Mas bem tranquilo. Circulando pela cidade. Hoje é uma sexta-feira de baixa temporada, estamos no verão, reforçando. E circulando aqui pela cidade, a gente percebeu que a maioria das vagas de rua já estão lotadas. A gente viu também que tinha alguns estacionamentos privados. Fica até de sugestão para quem vai ali pro Parque Capivari. Ele tem alguns estacionamentos ali perto com preço até mais atrativo, né, meu? Tinha um perto ali que tava R$15 até meia-noite. Se eu tivesse visto, teria deixado lá. Então já fica aí a dica, não pague o estacionamento do Parque Capivari porque não compensa. Coloca na rua, se não tiver vaga, procura esses estacionamentos em volta, que é o bizu. Só pra ressaltar, eu acho que a gente nem falou quanto que é o estacionamento, né, no parque. Foi R$30 o estacionamento e até 1 hora, e cada a hora adicional é R$25 a mais. Então, tipo, para um estacionamento não compensa. E agora vamos pra parte turista. A melhor forma de turista é fazer isso aqui, ó. Deixar o carro num lugar e sair andando pela cidade pra conhecer. Exatamente. Agora a gente tá indo bater perna aqui no centro mesmo pra ver. Conhecer a cidade, sentir a vibe daqui, como é que é. E aí fica uma dica. Já nos aconteceu de estacionar o carro e a gente esquecer onde ele tava. Só que foi dentro de um shopping. Então o segurança achou pra gente. Na rua você não vai ter um segurança pra achar, né? Então fica a dica, quando você estacionar o carro numa rua, se não tiver um ponto de referência em volta, como não tinha ali, que é uma rua mais residencial, bota um PIN no Google Maps e depois compartilha essa localização com você mesmo no WhatsApp. E aí você vai saber, na hora de achar o seu carro, é só tu clicar ali e o Maps vai te levar pro teu carro. Galera, onde vocês moram? Tem orelhão? No Rio não existe mais orelhão. Tu viu orelhão no centro de São Paulo? Não. Eu também não vi, não. Caramba, aqui tem orelhão. E é muito charmosa a cidade aqui, à noite. Olha isso, que legal. Cheio de restaurante, assim, bem nessa temática. Muito legal, né, a cidade aqui? Sim. Tem até uma chocolateria aqui. Que a gente reparou aqui na cidade até agora, que aqui também não tem sinal de trânsito. Tem as faixas e aparentemente os motoristas param para você atravessar. Pelo menos os daqui, né? Chegamos agora no Boulevard Geneve, que é uma rua bem famosa aqui em Campos do Jordão. Quem vem precisa conhecer a programação perfeita para a noite, porque aqui tem várias chocolaterias, lojas de agasalhos, tem restaurantes, então é o polo aqui à noite. E a gente vai conhecer um pouquinho das lojas e depois vai aproveitar para jantar por aqui mesmo. E um ângulo super legal para quem gosta de tirar foto aqui no Boulevard Geneve, bem aqui, no finalzinho de uma das ruas, você vai encontrar uma loja de toucas, de meias, aí você sobe uma escadinha e aqui mais ou menos no segundo andar tem essas janelonas aqui, que você consegue ter uma vista bem privilegiada lá de baixo. Olha que linda que fica a vista daqui de cima. Fica aí uma dica de ângulo incrível para as fotos. E a foto que a gente estava falando, ó, olha aquelas janelas ali. É bem nesse prédio que tem a plaquinha do Boulevard Geneve. Aí você entra aqui, tem essa loja de toucas. Você passa direto por ela. E sobe a escadinha. Bem nesse prédio aqui, escrito Maison Geneve. O Jordão é bem famoso pelas chocolaterias. A gente acabou de provar um, agora vamos na loja. Quando a gente estava passando aqui, tinha uma das atendentes que ela fica aqui dando degustaçãozinha, né? A gente adora. Aí agora vamos conhecer a loja. Essa loja que visitamos foi a Toca do Cacau Chocolate. Fica dentro do Boulevard.
Compramos somente as ligas de chocolate e de chocolate com Nutella e achamos gostosas. Depois dos chocolatinhos, fomos direto para o Matterhorn jantar, pois não deu tempo de almoçar nesse dia e já estávamos com muita fome. E aqui no andar de baixo do restaurante que a gente vai jantar, a gente acabou de descobrir que eles têm uma lojinha com vários itens importados, vários itens diferentes. Tô pirando, dá vontade de você abrir e provar um de cada um, sabores de Kit Kat diferentes, que eu nunca vi aqui no Brasil. Pasta, olha aqui, ó, pasta de Snickers. Olha essa, amor, pasta de M&M, muita coisa diferente, muito legal. Ainda tem opções de vinhos também, uma loja bem legal pra quem quer levar aquela lembrancinha pra casa. Ó, Kit Kat de lemonade, de bolo de aniversário, amor. Sabores nunca vi esses sabores na vida. Várias coisas, uns Kinder diferentes aqui, né? Muita coisa diferente. E ainda. Um prato bem típico aqui da região de Campos do Jordão, que é uma região fria, né? É o fundi. Quando a gente estava montando o nosso roteiro para cá, a gente pesquisou bastante em qual restaurante vir. A gente decidiu vir em um chamado Matterhorn, que é esse aqui que a gente está agora, porque foi um dos mais bem avaliados que eu consegui encontrar, tanto no Google quanto em outros locais como o TripAdvisor. E achei bem interessante que aqui, de todos os fundis que a gente já foi, em todos os lugares, aqui foi o único lugar que ele trouxe sobre o fundi. Ele explicou pra gente os pontos da carne e o tempo que você tem que deixar a carne no óleo pra chegar no ponto que você quer. Achei sensacional, primeira vez que fazem isso. E aí, fundi super completo, super bem servido, são 200 gramas de mignon. Esse aqui é o de queijo, eles trazem tudo junto, de carne e de queijo. Já vem aqui a batatinha gratinada, o pãozinho pra molhar e os molhos aí atrás. Os molhos, ele falou que esse aqui é o de azeitona preta, esse é chimichurri, esse é barbecue, esse é mostarda, esse é manga, esse é rosé, esse é alho e esse é ervas. Tá, pode estar quente, hein? Tá quente, com certeza. Quentinho. Ele falou que não é pra botar na boca, mas vai fundir. Muito bom. O sabor do queijo é bem acentuado. A gente pesquisou até alguns lugares pra ir e algumas pessoas falavam que tinha alguns restaurantes que o sabor do queijo era mais suave, e a gente gosta assim, então o sabor do queijo tá bem acentuado. Acho que você vai gostar, amor, tá bem gostoso mesmo, bem fundido. Oba! E aí, amor? Sinceridade, tá bom? Maravilhoso. Maravilhoso. O Matterhorn não decepcionou. Gostamos muito do fundi. Fez jus à avaliação que a gente tinha encontrado. E aqui a cidade é muito bem decorada, né? Como falam, parece que aqui é Natal o ano todo. Tem vários pontos assim com iluminação, pisca-pisca. Você vai passando, tem pontos que você nem tava no seu roteiro, aí você encontra vários cantinhos assim pra você fazer uma foto. Bem legal mesmo, bem decorado. E a cidade é aquele estilo mesmo que o pessoal fala, né? Suíça brasileira, né? É bem nesse estilo as casinhas. E mais do que isso, a gente se sente bem seguro. Tipo, agora são 10 horas da noite e a gente tá andando aqui com o celular, Tá de indo boa. buscar o carro, bem tranquilo. Muito bom dia, começando já o dia com um super café da manhã pra gente começar nossos passeios, visitar todos os lugares que a gente tem pra ir. E a gente achou o café da manhã aqui dessa hospedagem que a gente tá, Refúgio Alpino, bem legal. Tem algumas opções que a gente já conhece, é um café da manhã simples, mas opções que atenderam muito bem. A gente achou também legal que o horário do café da manhã aqui é um horário bem longo, de 8h30 até as 11h, então dá pra você acordar aí um pouquinho mais tarde e aproveitar o café da manhã. Chegamos aqui na Ducha de Prata e bem em frente
Tem um estacionamento do lado, se você quiser deixar seu carro. E bem em frente tem várias lojas com preço bem legal de roupa de frio. Tem várias roupas de lã, de linho, né? Aquelas roupas bem grossas, casaco permeável. Então aqui é um lugar legal também para você comprar esses casacões. Por exemplo, essa loja aqui tem bolsa e mala a partir de R$50. Lembra uma vibe meio Rua Teresa, lá de Petrópolis. Cada lugar que a gente olha aqui tem uma chocolateria. Muitas opções, tá bom? Muitas. Vamos sair daqui degustando muito chocolate. Aqui na Bicho de Prata é um atrativo gratuito. São várias quedas d'água que eles construíram e aí tem vários pontos bonitos para você tirar foto. Tem uma fonte ali também que o pessoal bota cadeado e tem os atrativos pagos também. Tem tirolesa, tem arco e flecha, tiro esportivo, aí isso é só uma parte, né? Eles dizem que o nome desse lugar é Ducha de Prata, porque conforme a água vai batendo na pele e escorrendo por ela, e quando bate o sol, lembra prata líquida. Eu nunca vi prata líquida, e hoje não tá sol, então não dá pra saber. Aqui tem vários lugares. Você vai acessando aqui, quase como se fosse uma trilha. E aí você tira foto. As demais atrações aqui são pagas, né? Porque a Ducha de Prata é um espaço privado. Então tem esse cadeado, essa fonte que a galera bota cadeado do amor. Tem os locais para você tirar foto, mas os locais é o fotógrafo profissional deles que tira e depois você compra a foto no guichê ali atrás. Mais um pega turista aqui de Campos do Jordão. A foto é gratuita, a entrada e a foto são gratuitas, mas no final eles te oferecem para você comprar. E aqui tem várias lojinhas pra você comprar lembrança pra levar pra casa. Eu sou aquela que gosta de levar o imã dos destinos pra colecionar em casa. Então já tô aqui garantindo meu imã de Campos do Jordão. E fica uma dica. Ontem a gente tava no Boulevard Geneve e o imã tava custando R$20, né? Aqui tá custando 8. Então fica aí de sugestão, aqui tá mais barato. Aqui por 20 você leva 3, né? Obrigado. Ó, tem uma colherzinha. Aqui pela cachoeira tem algumas estações assim, ó, com chocolate quente. Aqui é bem famoso na região de Campos do Jordão. E curioso que a gente viu em todos os lugares, era aquela mesma maquininha com aquele símbolo ali da Suíça. Aí os preços de chocolate são esses aqui, ó. Tem de 10 e tem de 15. A gente pediu um menorzinho que daqui a pouco é o almoço. Aí fica bem de frente mesmo, ó, pra cachoeira. Vamos provar chocolate quente aqui de Campos do Jordão. Prova aí chocolate pra nos dar seu parecer. Ó, é tão cremoso que vem com colherzinha pra gente provar de colher. E tá saindo fumaça, quentinho. Vamos provar. Ah, que legal! Bem gostoso. Tá gostoso? Não é muito doce não, é na medida. Tem um leve amargor e é bem grossinho, ó. Tá bem quentinho. Não é doce enjoativo não, mas dá pra dividir. Se você não for muito chocolatra, a gente vai dividir esse aqui. Muito gostoso. E aqui tem várias opções de souvenir. Aí é bom dar uma andadinha e você vê qual é a que tem os souvenirs que você mais gosta, né? E com os valores melhores também. Só ressaltando, é bem chocolatado mesmo. Tem bastante gosto de chocolate. Me lembra até um mingauzinho bem forte, né, amor? Uhum. É bem cremosinho. Mas é bom pra dar uma esquentada. O banheiro aqui na Ducha de Prata é pago. O estacionamento também é pago. Custa R$15 o dia todo. Mas eu fui um bom carioca, né? E arrumei uma vaguinha de graça aqui na frente, no Boulevard Ducha de Prata. E um ponto que ficou bem famoso, tá bem conhecido aqui em Campos do Jordão, é bem em frente à fachada desse condomínio chamado Vila Holandesa. As pessoas vêm aqui, costumam tirar as fotos aqui. Tem uma fachada bem legal, bem nesse estilo suíço aqui de Campos do Jordão, então é bem bonito. Mas vale lembrar que aqui é um condomínio privado, então a gente só pode tirar foto mesmo na fachada e você não pode sentar na cerca, nem entrar, tudo isso é proibido. Somente vir aqui conhecer e tirar uma foto, as fotos ficam bem legais aqui. Aqui em Campos do Jordão, a gente está percebendo uma certa dificuldade de estacionar na rua.
como eu disse, a gente está em baixa temporada. Então a gente nem encontra ali uma vaga ou outra. Mas a gente começou a perceber que tem flanelinha aqui, né? Não tenho certeza se eles são oficiais da cidade. Vou pesquisar, vou deixar essa informação aqui para vocês. Pesquisamos bastante, mas não conseguimos encontrar qualquer informação oficial de que os flanelinhas são da prefeitura. Aparentemente, parece ser somente uma atividade paralela que é muito comum pela cidade e em alguns casos abusiva. No nosso último dia na cidade, um flanelinha pediu para guardar o carro e eu neguei. Fiquei observando de longe e notei ele tentando ver pela janela as coisas que tinham dentro do nosso carro. Voltamos para o carro bem na hora que ele estava olhando e ele se afastou. De maneira geral, Campos do Jordão é uma cidade segura, mas não custa nada ficar atento. Mas ó, aqui na rua do Romantic Dalen, está bem em frente ao Romantic Dalen mesmo, tem um espaço bom para estacionar e é permitido, e não tem ninguém. E ela fica bem próxima ao Parque Capivari, ela fica no centrinho. Se você conseguir estacionar aqui, como a gente conseguiu, é de boa. E aqui é a realidade, hein, galera? Manchei aqui a roupa, mas tô procurando uma nova para comprar, mas só achei suéter até agora. Tudo aqui no Romantic Dalen é inspirado em alguma coisa histórica e romântica. Aqui é o Túnel dos Desejos, que é inspirado nos túneis da antiguidade, onde os casais passavam para tirar fotos. Aqui, além de ser aberta a visitação todo dia, e a visitação é gratuita, eles também têm ali na frente um restaurante nordestino, e aqui nesse espaço eles realizam cerimônias, né? A visitação é aberta, mas não no dia de casamento. Imagino que eles fecham nesses dias. Tem um mural escrito "Eu te amo" em várias línguas. Inglês, francês, e aqui no final tem a estátua de Julieta, do Romeu e Julieta. A gente tá aqui em fevereiro, já tá chovendo de novo. A gente acordou, tava um solzinho. Quando a gente chegou no primeiro parada turística que a gente foi hoje, começou a chover, a gente foi embora de lá, foi para outro lugar, conseguiu tirar nossas fotos lá, começou a chover lá também. Agora começou a chover onde a gente tá. Então, o dia também é assim, chove, para, chove, para. Acho que aqui na região não faz tanto sol mesmo, talvez no inverno. Mas agora em fevereiro, né? É verão, né? Chove, para, é isso aí. E outro ponto bem famoso para quem gosta de tirar foto aqui em Campos do Jordão é bem em frente aqui essa cabine telefônica. A galera adora parar aqui para tirar várias fotos bem legais e fica bem pertinho da Galeria Vila Capivari, que é bem famosa aqui por essa passarela aqui com os guarda-chuvas. O pessoal vem aqui para tirar fotos. Hoje o dia tá chuvoso, então tá combinando com a rua aqui do guarda-chuva, mas é bem legal. O pessoal vem aqui para tirar fotos, as fotos ficam incríveis por aqui. E nos rendemos. Aqui dentro da galeria tem várias lojas. A gente teve que parar pra comprar um guarda-chuva que não tá dando não. A gente tá se molhando muito aqui. Tá chovendo bastante nessa época. Então já fica de dica. Quem vir janeiro, fevereiro, traz um guarda-chuva ou compra aqui em uma das galerias. Ó, aqui tem vários agasalhos também. A média de preço. Esse aqui tá R$100, 75 esses suéteres aqui, ó, infantil. Tem meia, touca. Aqui é dentro da galeria. Ali também tem mais lojinha de souvenir com imã, lembrança para você levar. Deixa eu ver a média de valores aqui de imã. Aqui, ó. Aqui tem placa. Ainda não achei o imã. Deixa eu ver se eu vou achar o imã. Olha que legal esse aqui também, para você fazer o cafezinho individual. Aí já vem com coador. Bem legal para quem quiser levar de lembrança. Muito legal. Tem várias opções aqui de souvenir pra você levar. E tem chocolateria. A gente falou aqui uma chocolateria em cada esquina. E aqui geralmente as chocolaterias são pesadas. Aí você vai pegando assim, ó, quantas gramas você quer. E depois eles pesam. Ó, e achei que o imã tá custando 14. Tem esse aqui de R$20 também. Então, a opção mais barata ainda de imã tá lá da Cachoeira da Ducha de Prata. Aqui tá, o preço tá similar ao do Boulevard de Neve. Mas bem legal, tem bastante opção. Se você estiver pela região e não for pra Ducha de Prata, tá aí. Mais um lugar pra você comprar suas lembranças. Legal que às vezes a gente não encontra, pelo menos lá no Rio a gente não encontra fácil, mas aqui, ó, tem vários cachecóis, já tem várias lojas do Harry Potter, de todas as casas. Aqui nessa mercadinho, nessa Vila Capivari. Tem até do Flamengo. Caraca. Tem vários itens temáticos, né? Para as crianças também ali, ó. Pokémon, não é? Pokémon. Esse aqui eu acho que é Little City. É Little City. Unicórnio. Não parece, mas Campos do Jordão também interior, olha lá. Um cavalo bem aqui
No centro, praticamente, né, amor? É, no centro, estamos no centro. Chegamos agora pro nosso almoço. Viemos conhecer um restaurante que é bem tradicional aqui, mas eu não vejo as pessoas falando tanto por não ser na região do centro. É um restaurante um pouco mais afastado, é o Beto Perroá. E eles fazem aqui churrasco de fogo de chão. E ainda tem uma comidinha na lenha pra você servir. O cheiro tá maravilhoso assim que a gente chegou aqui. Então, bora lá conhecer com a gente, que eu acho que vocês vão surpreender. E aqui o ambiente é muito lindo, que ele é todo assim cercado por área verde. Tem algumas mesas aqui na área externa, mas também hoje o dia tá um pouco chuvoso, então eles também têm um ambiente interno coberto. Então é bem legal que tem as duas opções. E o lugar é assim, super aconchegante. Acho que já surpreendeu só pela vista, pelo visual. Os atendentes também, logo que a gente chegou, foram bem simpáticos, bem solícitos. O dono, ele tá aqui, ele geralmente tá no restaurante, então é bem legal. Aqui no Beto Perroá é buffet livre com churrasco. Você paga R$ 188,80 homens, R$ 178,80 mulheres, e você se serve à vontade. Só as bebidas são à parte. Inclui tudo, sobremesas, pratos quentes e saladas. Eles não funcionam só com reserva, mas a recomendação é reservar, porque lota rápido. Ó, vamos começar os trabalhos. Ele fez aqui um pratinho pra gente de carne. E a gente vai petiscar a carne já. Olha isso, olha o ponto da carne. Olha isso. Começando com a picanha. Vamos lá, né, amor? Uhum. Gente, o cheiro, nossa. Eu sou raiz, vamos lá. Caraca, que isso? Tá sensacional demais, demais. Muito bom, muito bom. Eu comi até com a gordura. Muito bom. Não tem palavras que descrevam essa carne. Gostinho na brasa, assim, perfeito. Olha isso, gente. O pontinho aqui tá muito boa a carne aqui, muito boa. Sério, muito boa. Acho que é o top 3 picanhas que eu já comi. Tranquilamente. Muito boa mesmo, de verdade. Estamos aqui almoçando, eu fui no bife ancho. Qual que você pegou? Bife ancho também. Tá incrível. Acho que é o melhor churrasco que eu já comi. A comida na lenha também é muito, muito gostosa. Tem uma variedade ali bem legal de saladas e dos pratos quentes. Gostoso demais. Como tá bonita essa polenta. Gostinho de comida caseira, muito boa, bem temperada. Bom, esse aqui é o Beto, dono do restaurante. E aí, Beto, conta pra gente um pouco dessa história aqui. Tudo bem? A história é muito comprida, né? Nós estamos aqui com o restaurante há 27 anos já, mas não era o ramo da minha família, não era meu ramo, né? Antes eu trabalhei com imóveis, com construções, né? Aqui nós estamos em Campos do Jordão, numa área que era uma fazenda do meu avô. Ele comprou em 1940 e construiu um hotel, depois fez vários loteamentos, né? E eu morava em São Paulo. Com 18 anos eu vim trabalhar com meu avô, comecei vendendo os terrenos que a gente tinha do loteamento, depois comecei a construir casas. Então durante muito tempo eu fui dessa área de empreendimentos imobiliários, né? E eu gostava muito de montar cavalo, desde criança. A gente tinha cocheiras em casa, tinha cavalos. E aí, uma certa hora, apareceu aqui um gaúcho que domava cavalos e fazia churrasco de fogo de chão na casa das pessoas. E logo eu fiz amizade com ele, e ele precisava de um lugar para pôr os cavalos. Eu falei, leva para minha casa que eu tinha espaço nas minhas baias, na minha cocheira. E daí comecei a apresentar o gaúcho para os meus amigos para fazer esse churrasco de fogo de chão na casa das pessoas.
na casa dos clientes que eu construía também, né? E com isso eu aprendi a fazer o fogo de chão. Depois o gaúcho foi embora, foi pro Vale do Paraíba, e eu continuei fazendo churrasco na minha casa, né? Nunca imaginava que ia ter um restaurante. Mas aí teve uma época que essas mudanças de moeda no Brasil, depois do Plano Real, os imóveis, o setor imobiliário ficou meio fraco, eu resolvi abrir esse restaurante. E aí segui o que eu aprendi com o gaúcho, né? Fazendo a fogueira, espetando as carnes de pé. E foi indo, e fizemos muito sucesso todo esse tempo, continua sempre lotado, né? E foi assim. Ah, que legal. Você tem alguma dica pra galera que quer fazer um churrasco top assim em casa? O que você diria pra ela? Eu acho que uma coisa que eu aprendi com o gaúcho é que a primeira coisa para você fazer um bom churrasco é comprar uma carne boa. Porque se você não compra uma carne boa, não tem milagre. Né? Sim, realmente. E o fogo de chão é a maneira gaúcha de fazer churrasco, é um negócio muito antigo, né? Eles levavam o gado pelos pampas, né? Ia sempre um peão na frente, um gaúcho, fazia uma fogueira, em geral eles levavam manta de costela e eles usavam o próprio sal de salgar a carne, né? Que é esse sal de dar pro gado, para salgar. E é o mesmo sal que eu uso até hoje aqui, eu não uso sal empedrado. Eu moo o sal empedrado para ficar igual o sal grosso do gado. Isso dá um diferencial na carne também. Tô contando meu segredo aqui. Eu não conheço. Ser sincero, o sal do gado é diferente do que a gente usa? É diferente. É um sal grosso mais fino, né? Ah, é mais fino do que o nosso. Eu não sei a intenção de quem que é. Entendi. Você tem alguma dica pra galera que quer iniciar um empreendimento aí do ramo do restaurante ou algum outro ramo que você já trabalhou em vários, né? Se você puder deixar uma dica de empreendedorismo aí pro pessoal de casa. Eu acho que hoje em dia, com o Brasil do jeito que está, precisa ter muita coragem para virar empreendedor, né? O melhor negócio é viver da Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, né? Aproveitar a onda, né? Pegar uma bolsa e ficar sem fazer nada. Mas aí sobra muito tempo, né? Não tem o que fazer. Aí sobra muito tempo, né? Não tem o que fazer em casa. Aí vai passear a cavalo, vai andar de bicicleta, vai passear, vai na praia, pra quem é carioca, né? Aliás, isso não precisa nem mandar, né? E pra galera que vem aqui de Campos de Jordão, qual que é o lugar aqui que você acha que a pessoa que vem não pode deixar de conhecer? Fora o restaurante, né? Fora o centrinho de Capivari, que todo mundo vai, né? Que hoje é um ponto muito turístico, muitos restaurantes, muitos barzinhos, né? Tem lugares lindos aqui, que nem o Horto Florestal, né? Que é um parque estadual, que está muito bem cuidado, são jardins, tem caminhadas com riachos, né? Tem outros parques também, que nem o Parque Amantiquir, que são jardins. Sim. Tem o Tarandu, que é um parque que tem atividades para as crianças, né? Radical, né? Tem muitos outros até, tem coisas novas que até eu esqueço de indicar, né? Mas tem muita coisa bacana em Campos. Legal. E você recomenda algum hotel aqui na região? Olha, tem muitos hotéis bons, né? Um hotel que eu gosto muito chama Pousada Alto da Boa Vista, que é do meu amigo BJ. Eu, inclusive, estou indo jantar lá, que ele tem um dos melhores restaurantes de Campos do Jordão. É um restaurante de massas italiana, muito, muito bacana. Chama Pontremoli. Qual que é o nome? Pontremoli. Pontremoli. Vamos pesquisar, né? Quer acrescentar alguma coisa mais, Beto? Legal conhecer vocês. Boas dicas que vocês me deram de viagens também. E vamos ficar em contato. Vamos sim, com certeza. A gente também gostou muito de conhecer você. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Parabéns pelo restaurante. Obrigado. E já que só chove nessa cidade, mudança de planos. A gente teve que adaptar um pouquinho nosso roteiro para hoje. E a gente ia conhecer alguns parques, então a gente decidiu mudar um pouquinho e fazer alguns passeios fechados. Já fica aí essa de dica para você que tá viajando e tá chovendo. A gente agora tá indo conhecer uma chocolateria, a Chocolateria Araucária, que é uma das mais tradicionais aqui da cidade, mais antigas também e mais bem avaliadas do Google. Então a gente está indo lá para ver se a gente também consegue fazer a visitação e conhecer um pouquinho da fábrica. Tem sorvete. E temos provinha do sorvete também. Vou provar esse aqui de maçã verde, achei bem diferente. Bom? Lembra até uma balinha de maçã verde, só que eu achei mais suave até. Prova, amor. Lembra bala. Eu gostei.
Aqui na loja da Araucária a gente acabou de descobrir que tem 2 tipos de visitação. A paga e a gratuita. A paga vai lá por dentro da fábrica, por cima, e a gratuita a gente vai sozinho aqui pelo museu e no final tem uma degustação. Então vamos lá agora pra ver como é que é, né, amor? Pedi um expresso e veio um chocolatinho aqui. Gabriel já vai fazer a primeira degustação pra ver se o chocolate daqui é isso tudo mesmo. A gente pediu também um fundi que já tá chegando. E aí? Esse aqui especificamente eu achei mais ou menos porque ele tem assim canela. Não curto muito canela. Prova. Cheiro de canela. Né? É bom, mas tem um sabor muito forte de canela. O café tá gostoso. Tá vendo um cafezinho assim e um biscoitinho, não. Aqui é o cardápio, ó, do que eles têm nessa parte aqui de cima, eles têm alguns pratos, crepes, doces, bebidas, milkshake, sorvete. E a gente pediu um fundi. Vamos ver se fundi é gostoso. É doce, não? É doce, né? É, parece chocolate derretido mesmo. Caramba. É bonzão. Caraca. Muito bom, né? Parece derreter uma barra aí, não é? Uhum. Peraí, deixa eu fazer aqui. Aprovado. Chocolate da Araucária. Aqui também funciona um sistema de peso. Então, você pode escolher o chocolate que você quiser, que eles vão pesando. E tem uma variedade aqui de opção, ó. De amêndoas, de avelã, de café, de ninho. Ele me falou que tem uma degustação. Então, vamos provar. Como é que funciona a degustação? Dá pra experimentar com estado. Posso experimentar? Pode. Quer usar o primeiro? Pode ser. Vou experimentar um de cada, porque eu tô na dúvida. Então, a gente tá aqui, vamos experimentar. De amêndoas, amor. Tem 11 variedades. Tu não vai experimentar um de cada? Experimenta comigo. Mas esse tem uma canela. Ah, é canela. Você mesmo já com canela. Tá, o outro é coisa. Amêndoas lindas. Acabou, a gente dividir porque a gente acabou de comer chocolate. Fica à vontade. Agora eu vou provar o de café. Ele falou que vem um grãozinho de café torrado. O Gabriel falou que é forte. Eu É amei. pra quem gosta de café. Deixa eu ver. Esse é muito bom. Esse é o melhor de todos. Melhor que de avelã. É bem forte. Eu achei ok, mas não é meu favorito, não. É pra quem gosta de café mesmo. Logo que eu mordi, me lembrou aquela balinha de café bem famosa, aquela bala dura. Te lembrou um pouquinho, mas menos doce. Me lembrou Só um não. pouquinho. Agora é o que? Granizo de ninho. Granizo. Pra quem gosta de café, mas não é tão fã de café forte, cappuccino eu achei melhor, mais suave. Esse aqui de café é mais forte, é pra quem gosta de um expresso. Esse aqui é pra quem é um cafezinho com leite. A gente aproveitou para pegar já uns chocolatinhos para levar para casa ali no peso. E aqui, já perto da saída, eles têm alguns chocolates que estão próximo da validade, mas não tão próximo assim, ó. Esse daqui vence em junho. A gente vai aproveitar para levar também. Aqui a gente vai andando pela rua e chama muita atenção esse estilo das casas, né? Bem colonial, bem suíço. Até a farmácia é nesse estilo, muito legal. E outra cafeteria bem famosa para você vir conhecer aqui em Campos do Jordão é a Sanssouci. É bem famosa pela arquitetura e o pessoal vem aqui tirar foto, também conhecer um pouquinho da culinária lá de dentro. Então, bora lá para conhecer um pouquinho. Campos do Jordão parece que é a cidade dos apaixonados, né? Tudo quanto é canto a gente vê esses cadeados.
Nós até queríamos provar algumas coisas do local para contar para vocês o que achamos, mas a fila estava enorme. Porém, conseguimos entrar só para filmar, pois explicamos na recepção que só queríamos conhecer o local por dentro, que é muito bem decorado e vale a visita. Para um sábado, até que tá de boa. Na avenida principal aqui, conseguimos uma vaga ali. Mas lembrando, estamos em fevereiro, uma baixa temporada. E agora viemos conhecer a casa que é Natal o ano inteiro. A famosa casa do Papai Noel aqui em Campos do Jordão, que é uma casa bem no estilo temático, com a decoração de Natal o ano inteiro. Você pode vir em qualquer época, ela vai estar decorada e dizem que é aqui que o Papai Noel mora. Bora lá conferir e ver se a gente encontra o Papai Noel por lá. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas. E a proposta aqui da casa do Papai Noel é vender vários itens de decoração, lembrança, imã, alguns chocolates. E em novembro fica ainda mais empolgante. Eles acabaram de falar pra gente que tem o Papai Noel aqui, que ele fica aqui nessa cadeirinha que eu tô. E aí as pessoas vêm e tiram fotos. É bem legal, bem nessa temática natalina. E garantimos já, ó, nossas lembranças aqui da casa do Papai Noel. Aqui tem licorzinho de chocolate, canequinha com alguns chocolates. Gente, vamos embora dessa viagem cheios de chocolate. Redondinhos. Alguns chaveiros. Bem legal, que aqui eles têm várias lembranças pra você levar pra casa. E a promoção dos imãs aqui na casa do Papai Noel também tá boa. 2 por R$14,90. E decidimos pegar um pouquinho leve no jantar, a gente comeu bastante hoje ao longo do dia. Então a gente viu que também tem muitos pontos aqui que eles vendem crepe pela cidade. Então a gente achou um quiosque aqui que tinha umas opções bem legais. E vamos experimentar pra ver. Fica bem pertinho da Boulevard Geneve. E aí a gente pediu um bem caprichado de frango catupiry. Vamos ver se vai tá bom, né? E aí, amor? Caprichado? Esse aqui é o 4 queijos, esse aqui é o de frango catupiry. Qual que é o 4 queijos? Esse aqui. Ó, tão bonitos, né? Bem douradinho. São bem bonitos. Bora ver se tá gostoso mesmo. Tá bom? Uhum. Muito bom. Peguei só uma pontinha do recheio ainda, mas tá bem gostoso. É catupiry de verdade aqui, gente. A gente perguntou, porque no Rio a gente é acostumado com nas barraquinhas, né? E é aquele creme de amido. Ah, não tem gosto de catupiry. A gente perguntou e a gente viu também, botando. Top. Ó, aprovado. O crepe tava muito gostoso. Fica uma opção aí de lanche / janta, pra quem não quer comer muito. É, relativo, que eu queria comer mais crepe, mas eu vou me controlar. Que a ideia era comer menos, né? Que a gente já comeu muito durante o dia. Enquanto caminhávamos pela cidade, encontramos esse lugarzinho charmoso chamado Shopping Cadiz. Não há muito o que fazer por lá, mas há lugares para sentar e a arquitetura do local rende ótimas fotos. A gente veio aqui na Boulevard Geneve ontem e comeu no Maderoy. Só que eu vi uma coxinha numa barraquinha de churros. Uma coxinha não, né? Uma Olha o coxona. tamanho dessa coxinha. Aqui. Desembala mais ela pra tu ver. Tira ela do saco mesmo. Pra dar pra ver. E Gabriel é fã de coxinha, né, a coxinha meu? ficou me namorando, eu tive que voltar, né? Pra provar a coxinha. Gente, já me digam, vocês são do que come a coxinha pelo bico ou pela bundinha? Gabriel começa pelo bico, eu sou da bundinha. Poxa, até agora só vem massa. Tem que começar por baixo. Mas a massa tá gostosa. Mas vamos lá, mordida 2. Vamos ver se eu chego no frango. Ainda não. É uma hiper coxinha de massa. Poxa, tô decepcionado. Mas, falando sério, a massa tá gostosa, tá bem temperada. Vamos ver se na terceira eu chego.
É, tem bem pouco recheio mesmo. É. Não vale a coxinha, não comprem. É gostoso, mas vem pouco recheio. E não resisti, ó. Aqui é terrinha de chocolate. A gente tinha comido um fundi mais cedo e eu pesquisei na internet, tinham várias recomendações. Nós dividimos esse vídeo aqui em duas partes. Então clica aqui para você ver a parte 2, onde nós mostramos mais 2 hospedagens, onde comprar chocolate super barato e mais diversos outros atrativos aqui de Campos do Jordão.